Você botou um filtro aí para me dar uma melhorada aqui? Tá ao vivo já. Já está ouvindo? Bom dia, pessoal. Bom domingo para todos. Boa semana. Muito obrigado por todos estarem aqui. A gente fica muito feliz quando vê a casa assim cheia e recebe pessoal de fora, né? Zé Luiz, esposa. A gente fica muito feliz porque a gente sabe o quanto é importante a gente estar aqui, carregando nossa bateria, carregando nossa energia, o quanto faz a diferença para a nossa vida, esse acolhimento, esse abraço, essa recepção, né? Faz muita diferença para mim, acredito que para vocês também, né? E aí a gente vem aqui, dá uma abastecida nessa energia, carrega ela para a semana, isso faz toda a diferença. Então, a gente agradece muito, porque também é muito triste se a casa tivesse vazia e a gente ia sacar que tudo que a gente está fazendo é em vão. Então, quando a casa está cheia, a gente agradece muito a todos vocês por estarem aqui e agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga, que faz aí a diferença toda na nossa vida, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, lembrar da figura de Jesus e agradecer mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado por essa casa que nos acolhe. Obrigado pela espiritualidade amiga da casa, que tem trabalhado incansavelmente para preparar todos esses fluidos aqui para todos nós. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos familiares, te agradecemos pelos nossos lares, te agradecemos por tudo, ó Pai, inclusive por todos os problemas que têm acontecido em nossas vidas. Através deles, sabemos que a gente tem crescido, evoluído e buscado a Ti, Senhor. Buscado a resposta para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para a nossa evolução. Então, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento e fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois que é teu reino, o poder e a glória para todos. E assim seja. Então a gente vai chamar Zé Luiz. Chega aqui, por favor. Oi, pessoal. Tá, tranquilo, obrigado. Cuidado aí. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença, Obrigado, pela sua esposa, pelo empenho de sair lá de Matão, vir aqui falar um pouquinho com a gente. É um prazer. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado. Agradeço a todos a presença, agradeço à diretoria pelo convite gentil, permitiu estar aqui. Bom dia, um bom domingo a todos. Algumas pessoas que eu já vi no ano passado, vocês estão sempre jovens. Qual é o segredo de Rio Preto? Essa cidade deve ter algum segredo. Eu escolhi o tema amor, porque esse é o nosso maior desafio. Lembre-se, desde Abraão, e nós vamos acompanhar pelo Antigo Testamento, desde Abraão, nós vemos que existia a consciência de que só poderia existir um único Deus. Então, o conceito do Deus único permeou a nossa história, pelo menos a história judaico-cristã, os últimos 4.500 anos. Com a chegada de Moisés, o Deus único se faz
presente nos 10 mandamentos. Com Jesus, o Deus único ganha uma conotação que não existia até então. Jesus chega e diz para nós, sim, Ele é Deus, mas Ele é meu Pai e é o Pai de vocês também. Como assim? Toda vez que você for falar com Deus, você diga, Pai nosso que estás no céu. Então, foi Jesus que nos ensinou que Deus é nosso Pai. E nós nos dirigimos a Deus toda vez e dizemos, Pai nosso que estás no céu. E Deus, então, é amor, mas também é justiça. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, o amor nosso. Mas, lembrando sempre que a palavra amor anda junto com a palavra justiça. Ela não pode ser separada. Isso é quase que instintivo da nossa parte, sempre acontece. Nós nunca vamos esquecer da justiça. Mas vamos ter dificuldade de exercitar o amor. Mas pergunte-se, eu estou sendo justo com o próximo? Eu estou sendo justo comigo mesmo? Alguém poderia perguntar, mas o que significa ser justo consigo mesmo? Não faz muito sentido. Faz. Eu vou procurar trazer o raciocínio espírita para esse aspecto. Quando você busca se conhecer, a questão do autoconhecimento, busca entender como você de fato é, como você de fato reage, ou age, atua, ou reage às coisas, às circunstâncias da vida, seja lá qual for, não importa. Importa saber como você atua, reage. Esse é você. E esse você que você está vendo não te agrada muito, não tem importância. Isso é você. Aceitar-se é o primeiro passo na direção de ser justo consigo mesmo. Transformar-se é o segundo grande passo na direção de ser justo com você. E se você está sendo justo com você, transformando-se, retirando de dentro de você aquela agressividade ou qualquer outra conduta que fere a lei do amor, você está caminhando na direção do amor, sendo justo consigo mesmo. A justiça e o amor andam juntos. Eu resgatei o trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, é o meu preferido. E diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Visto que o amor, é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Só esse trecho é uma palestra, nós não vamos aprofundar muito nisso, mas só esse trecho é uma palestra. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então nós vamos evoluindo em etapas, instintos, sensações e sentimentos. E o amor é o sentimento máximo. O que é, então, o instinto elevado à altura do progresso feito? Para isso, precisamos
voltar lá no Livro dos Espíritos, quando trata da questão da origem do espírito, e depois também Gênesis, mas Livro dos Espíritos. E lá tem uma afirmação muito clara. Deus criou o espírito simples e ignorante. Simples no modo de pensar e sem raciocínio. O que ele tinha então? Instinto. Só instinto. Então, o mais próximo do animal é o instinto. Então, o espírito, no seu início, ele tem instinto. Mas só que o instinto que está no espírito é a herança que ele recebe de todos os reinos por onde ele mesmo passou. Antes de ser espírito, sendo ele princípio inteligente, passa pelos reinos vegetal, mineral e animal. Então nós, ao sermos formados simples e ignorantes, somos herdeiros de todo esse conhecimento que vem da inteligência instintiva. Então nós temos inteligência instintiva no início. E aí o que se desenvolve? É o raciocínio, é o intelecto. E o instinto é nosso. Por quanto tempo? Para sempre. Ótimo. Então, quando o instinto é levado à altura do progresso feito, é o instinto somado a raciocínio, ao desenvolvimento intelectual. E é o desenvolvimento intelectual que permite nos diferenciarmos dos inferiores, das raças inferiores. Eu não estou me referindo a raças humanas, dos animais. É o que permite. É o que nós temos, está em nós. Cabe a cada um desenvolver. É o progresso intelectual. Então agora, progresso intelectual, moral, progresso, inteligência instintiva e inteligência racional. Caminhando juntos. E você se pergunta, então, como que eu amplio o meu campo de amor? Você amplia seu campo de amor ampliando o seu intelecto, ampliando o seu raciocínio. Quer dizer que você tem em si, como nós temos todos em nós, algo parecido com isso. Se esse aqui é o solo, esse aqui é a raiz de uma árvore, essa árvore sai frondosa, nós somos essa árvore. Nós estamos em busca da luz e crescemos para a vertical. Mas a nossa origem é aqui, ó. A nossa origem é aqui, ó. Então, da nossa origem de instintos, e instintos é importante, resulta que dessa nossa origem instintiva também é a nossa origem de natureza animal. E para onde nós vamos? Para a luz, em direção à luz. Então nós vamos progredir do animal para o angelical. Isso, sem dúvida, não sou eu que estou dizendo. Vai lá no Livro dos Espíritos. Então essa é a nossa trajetória. O que nos impede de chegar no angelical? A nossa natureza inferior. E por que temos nós a natureza inferior? Porque nós somos seres criados para o progresso. Então, a lei do progresso, a evolução, aí, essa sim,
define, nos define. Então, criados simples e ignorantes é a forma mais clara que Deus encontrou para dizer para nós: estou sendo justo com você. Não estou dando nem uma colher de chá, nem para você, nem para você, nem para ninguém. E você vai progredir passando pelas muitas vidas em muitos planetas. Planetas primitivos, planetas de expiações e provas, planetas de regeneração e outros mais. Então, Deus foi justo? Foi justo. Muito justo. Então nós temos diante de nós a evolução. Nós temos a nossa origem, que é animal. Nós temos a nossa trajetória, que é angelical. O que é que permanece durante todos os milênios e os milênios e os milênios que haveremos de viver, já vivemos e viveremos ainda? O que permanece é a nossa necessidade, nosso compromisso com a transformação interior. Isso é o que permanece. O amor é o estágio máximo do processo de transformação interior. Nós nos transformamos todo dia, todo tempo. Daí surge uma questão. Deus sabe quem eu sou? Deus me conhece perfeitamente. Ele sabe que Ele te criou simples e ignorante para o progresso. Ele sabe que, sendo simples e ignorante, passando pelas trajetórias do mundo instintivo, indo em direção ao mundo do raciocínio, do intelecto, Ele sabe que haveremos de tombar e levantar, muitas e muitas e muitas vezes. Então não há necessidade de pretender ser aquilo que não somos. Abana, seja quem você é. Carregue as suas virtudes e os seus defeitos, não faça segredo a respeito disso. Apenas diga: ainda não sou capaz de fazer isso. Ainda não consigo dominar esse instinto. Ainda não consigo dominar essa minha inclinação para a natureza animal que ainda é forte em mim. Não é vergonha. Não é vergonha. Faz parte. Faz parte da nossa evolução. Somos nós. Esses somos nós. E o que interessa é o compromisso que nós temos para com a nossa transformação interior, para com a nossa reforma íntima. Isso é chamada íntima porque é sua, é você e Deus. E mais ninguém. Por isso é chamado de reforma íntima. Você vai fazer isso na intimidade da sua alma. Deus, como eu faço para dominar esse monstro que me domina? O monstro do egoísmo, o monstro do orgulho, o monstro da vaidade. Como eu faço? Por que eu preciso correr atrás do materialismo, das necessidades de posse, das necessidades de ter por ter? Ter para poder dizer para o meu vizinho, para poder me sobrepor. Por que eu preciso disso ainda? Porque isso ainda é forte em mim? Por que eu não posso ser mais leve, mais tranquilo? O que me impede? Eu não estou combatendo o materialismo. Como materialismo, sim, porque é a arte de cultivar a matéria, isso não. Quero lembrar que no Livro dos Espíritos está muito claro: Deus nos submete aos programas reencarnatórios nos mundos da matéria
nós somos espíritos, mas ele pega, nos encaminha com o nosso espírito e o nosso perispírito para reencarnar em um planeta. Nesse caso, somos do planeta Terra. E aí já somos há muitos milênios e ficaremos aqui por mais alguns milênios ainda. Não tem problema. Então, nós estamos endereçados para cá, planeta de expiações e provas, onde predomina o quê? Orgulho. Faz parte. As imperfeições. Faz parte. Por que ele nos encaminha para os programas reencarnatórios? Mergulho na matéria. Para que a matéria? Por dois motivos. Para desenvolver a nossa inteligência, isso é importante, e para embelezar o seu reino, melhorar o seu reino. Então, nós temos um compromisso com Deus que é instintivo. É algo que permeia a nossa natureza, a nossa alma. A gente reencarna e quer fazer as coisas ficar um pouquinho melhor do que elas estão. Você chega num lugar, você fala, puxa, isso aqui poderia ficar melhor. Vai falar, então, vamos pintar essa parede dessa cor, o forro dessa cor, deu harmonia, ficou melhor. Ah, então tá bom. Ah, vamos colocar o nome das crianças, colorido. Não é que ficou bom? É, ficou bom. Esse compromisso nós temos. Chega em casa e fala, puxa, não vamos colocar um vasinho de flor aqui? Não vamos plantar vamos fazer um jardinzinho ali? Por que você tem isso arraigado? Porque você quer fazer com que o reino de Deus venha aqui, venha para nós, chegue até aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que o seu reino se faça em nós, entre nós. Então, que o reino de Deus se faça entre nós, nós temos que embelezar, nós temos que deixar ele mais tranquilo, mais bonito em todos os aspectos e harmonioso nas suas vibrações. Isso a gente já faz, só vamos continuar fazendo. Fazemos por instinto, agora fazemos conscientemente, mas fazemos. E nesse processo de fazer o mundo ficar melhor e mais bonito, nossa inteligência se desenvolve e nós nos promovemos para ver lugares melhores. Então a gente reencarna e continua reencarnando. E o amor está permeando todo esse campo. Onde nós vamos ver o amor? Vamos ver o amor na seguinte circunstância. Alguém se levanta de manhã, se higieniza, se alimenta e sai para trabalhar. Na cabeça dele, ele tem só uma coisa. Preciso ganhar esse dinheiro para comprar um terreno, porque depois eu vou comprar o tijolo, porque depois eu vou, e mais para frente eu vou ter minha casa. Maravilha! Essa é a trajetória dele, ele levantou de casa, foi para trabalhar, essa é a motivação dele. Outro, pula da cama, porque eu vou trabalhar, porque que desgraça, como é que eu fui cair nessa armadilha do cartão de crédito, agora eu estou devendo, juro comendo pelas pernas, como eu saio dessa armadilha que eu caí, porque agora eu sou escravo, e ele foi trabalhar. O outro pula da cama, vai trabalhar. E o que ele tem em mente? O que ele tem em mente é: como eu posso ser útil hoje? Como eu posso fazer o meu trabalho, seja lá o que for, por mais insignificante que possa parecer, como que eu posso fazer o meu trabalho ter um significado para mim e para quem possa estar à minha volta? Como eu posso dar um significado para o meu trabalho? Como eu posso engajar aquilo que eu faço no reino do amor de Deus? A pessoa fala, isso é meio difícil, hein? Por quê? Você lava o banheiro, você é o faxineiro. O que você pode fazer? Como você pode dar um significado e fazer com que esse seu trabalho se encaixe, se enquadre na lei do amor? Perfeito!
que você faz? Eu tiro a sujeira. Então agora você vai tirar a sujeira, mas deixar assim super brilhante. Porque alguém exige? Até exige. Mas não é porque alguém exige, é porque você exige. Você exige isso de você. Você quer que aquilo que você limpar fique muito limpo, muito bonito. Por quê? Porque essa é a expressão do amor. Então, se você pula da cama por um motivo, esse motivo determina quem você é. Se nesse motivo você coloca o seu amor, agora, o que você faz não é mais um sacrifício. O que você faz é trabalhar no reino de Deus. Você agora está trabalhando no reino de Deus. Ah, mas eu continuo batendo com aquele martelo do mesmo jeito que eu sempre bati. Eu sei. Você não mudou o fato que você tem que bater com o martelo. Você vai usar teu músculo, sei lá o que for. Isso não muda. Mas a sua referência diante do que você faz é completamente outra. Agora eu não estou fazendo para mim. E nem estou fazendo para o meu patrão. Eu estou fazendo porque essa é a minha tarefa e nessa tarefa tem que ficar muito boa, muito bonita e muito bem feita. Seja lá o que for, você vai erguer uma parede, você vai fazer um prédio, você é um engenheiro, ou você é um advogado, ou você é um servente de pedreiro, não importa. Sua referência muda, seu mundo muda. Seu mundo muda, você se conecta a Deus pelo que você faz. E o seu dia se transforma numa prece. É o amor crescendo na sua natureza mais íntima. Tem uma música francesa que é assim. O amor quer se expressar na flor, em cada olhar. Amar está em mim, no ar, em todo lugar. E não tem como represar o amor que é livre para amar. Vem e vai o amor, o coração, com sede do amor e de toda emoção. E o tempo ainda vai mostrar que o amor já vive ali, bem dentro de nós, bem dentro de nós. A nossa trajetória é Deus, porque a origem do amor, a fonte do amor é Deus. Deus nos criou simples e ignorantes para aprender a amar. E realizamos uma trajetória longínqua, milhares de anos. E quando retornamos para Deus, somos o amor. Aí sim, é o amor encontrando o amor. Aí está pronto, aí está certo. Até lá, Ele está nos apoiando, nos amparando em tudo. Tem essa música, que a melodia é de Charlie Chaplin. A letra não, mas a melodia sim. E essa música, já fizeram muitas letras para essa música.
analisando a letra original e buscando a essência do que Chaplin tentou transmitir, inclusive no contexto do filme, é uma música que evoca a transformação, a importância e a necessidade da pessoa se transformar. Então, eu mexi na letra, criei uma letra em português, mas a melodia, talvez vocês se lembrem, sorri, mesmo sob imensa dor, e até mesmo se chorar, até uma estrela no céu pode te ajudar. Se sorrir para as mágoas e os medos, sorri, e algum dia muito cedo um novo sol irá surgir só para você. Ilumine o rosto com alegria, acabe com a melancolia. Você escolheu confiar no amor de Deus. Vá buscar a sua felicidade, e no dia que encontrar o seu sorriso encantador, será de amor. Esse é o dia em que você se transforma em amor, sofrendo, tolerando, confiando em Deus. Porque as vicissitudes da vida, elas existem para desenvolver o nosso espírito, para testar o nosso espírito. Elas não vão desaparecer, porque quem precisa do conhecimento, quem tem necessidade do conhecimento, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento, somos nós. Então as vicissitudes da vida, as dificuldades não vão desaparecer. O que vai desaparecer com o tempo é a nossa atitude perante as vicissitudes da vida. A nossa forma de encarar é a nossa forma de reagir às coisas que a vida nos apresenta. Então nós vamos reagir em benefício do amor, para que um dia o amor também nos alcance. O amor que temos, por pouco que seja, já é muito se nós pautarmos o nosso comportamento à lei do amor. Seja lá o que for,
Aconteça o que acontecer, estejamos com o amor, estejamos com Deus. E é tão fácil, é tão fácil. A prece mais curta que eu conheço é: meu Deus. Pronto. Essa é a mais curta que existe. E a melhor prece é o que nós fazemos todos os dias. Com amor, bem feito, brilhante, perfumado, colorido, não importa. Agradável, harmonizado. E assim, nós persistindo, um dia vamos descobrir, que porque confiamos no amor de Deus, aquele sorriso, o nosso sorriso, aquele sorriso de sempre, já não é mais aquele mesmo sorriso. Já tem uma outra expressão. E a expressão é a expressão do amor. Aquilo que todos nós buscamos, todos nós queremos, haveremos de chegar. Quando falamos sobre a árvore e o progresso, tenho anotado aqui que na comparação que fazemos com a árvore, temos os pés fincados em nossa origem primitiva, onde habitamos regiões densas e trevosas. Verdade ou mentira? Viemos de mundos primitivos? Entre uma encarnação e outra, fomos para onde? Lugares trevosos. Fazia parte. Por isso que no livro de Karl Schutel, Umbral, ele fala que até as cidades do plano espiritual também estão na chamada região umbral. Umbral não é apenas uma região trevosa, é também trevosa, mas não, nem sempre. Então, habitamos regiões trevosas, enquanto os nossos olhos estão voltados para a luz que faz desabrochar a consciência, que se expande na medida em que nos aproximamos de Deus, das suas leis e dos seus ensinamentos deixados por Jesus. Nesse caminho de evolução, Deus nos confia pequenas tarefas que se constituem nos frutos que a nossa árvore é capaz de produzir. Cada um é uma árvore e cada um vai produzir o fruto que é capaz de produzir. Mas sempre produziremos frutos. Então, como o amor se desenvolve em cada um de nós, tudo o amor emana de Deus. O amor de Deus se expressa através da nossa consciência, que é o estado de Deus em nós. Vamos falar sobre isso. Erramos quando desejamos receber amor. Acertamos quando doamos amor. É o amor de Deus que doamos. A quantidade de amor que doamos vai depender da forma como nós nos conectamos a Deus. Então, a conexão criatura-criador. Emmanuel diz: fala a criatura ao Criador através da oração. Responde o Criador à criatura através da inspiração. Atende o Criador à criatura através de outra criatura. Então, na prece, se a inspiração não é suficiente, se o atendimento de Deus requer algo além da inspiração, ele envia uma outra pessoa. O importante é sabermos se essa outra pessoa que chegou em nossa vida é uma resposta para a nossa prece. Se é uma resposta para a nossa prece, então está aí
a nossa conexão com Deus, Deus falando e Deus atendendo. Criatura, Criador. A conexão é a prece. A conexão é a vibração. Nós ouvimos Deus, ouvimos o que Ele fala conosco através da consciência. A consciência fala. A consciência é o estado Deus em nós. Ela fala. O que acontece com muitos de nós quando a consciência começa a falar? Vamos arrumar uma distração. O que tem para distração? Vamos ver uma distração. Vamos sair, vamos sair. Vamos arrumar uma distração. Vamos afundar lá no computador, vamos afundar no telefone celular, vamos afundar a cabeça, vamos tomar uma cachaça, vamos encher a cara, vamos fazer qualquer coisa. Porque eu não quero ouvir isso que está falando na minha cabeça. Eu não quero. Eu quero ser aquilo que eu sempre fui, ficar fazendo o que eu sempre fiz e, assim, afundado lá nos meus instintos. Eu quero só isso aí. Não quero mais nada. O que sobrou para a espiritualidade? Quando a gente se recusa a ouvir a consciência. O que sobrou? O que a gente pede antes de reencarnar? Pelo amor de Deus, se a minha conduta nesta vida, se eu estiver derrapando para o lado que eu sempre derrapei, perdendo encarnações atrás de encarnações com esses meus instintos, com esse meu lado animal, por favor, intervenha, deixa eu deixar assinado aqui, assinado, autorizado, intervir. Aí o que eles fazem? Eles vão lá no seu DNA e aciona aquela uma coisinha do DNA que desenvolve uma doença. Agora você acordou, é. Então, a dor. Pode ser uma doença, pode ser muitas coisas. Não vamos pensar que toda doença tem finalidades corretivas. A doença é despertadora, isso sim. Mas a doença também, ela limpa o nosso corpo. Então tem pessoas que estão sendo preparadas, espíritos estão sendo preparados para mundos melhores, condições melhores, vibrações superiores, e eles têm o seu perispírito ainda necessitado de limpar o perispírito. Não tem problema. Brota essa doença, brota aquele outro, fala, puxa, coitado, o cara é tão bom, como é que fica doente? Ele está limpando o perispírito dele, é só isso, não tem? Qual é o problema nisso? Não há problema nenhum, está só limpando o perispírito, vai para uma região melhor, vai para uma condição melhor. Então a doença nem sempre tem o sentido de despertar, de nos despertar através da dor. Nem sempre. Mas, quando a gente não ouve a consciência, o que nós deixamos de alternativa para o plano espiritual que nos acompanha, que nos assiste e que inclusive tem o compromisso que nós pedimos, por favor, me ajuda, vou ficar lá no planeta Terra, vou ficar lá imerso nessa condição, nessa vibração pesada de um planeta de expiações e provas, me ajude, eu não quero derrapar, eu preciso avançar. E aí eles falam, bom, então vai, chegou a hora. Quantos anos? Já tem 50 anos de idade, tal, e continua torto. Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar para cá, vamos puxar para lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. E o cara começa a aprumar, para de derrapar, desperta para valores mais elevados. Na relação criatura-criador. É essa a relação. Só existe isso. Não existe mais nada. Tudo o mais que existe é para tornar mais fácil a nossa caminhada em direção a Deus. Jesus deixou todos os seus ensinamentos e disse bem claro, quem quiser chegar ao Pai tem que vir através de mim. Quem quiser chegar a Deus tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Nada mais simples, nada mais prático, difícil de cumprir. Mas vamos começar pela consciência. Que queremos fazer uma reforma íntima, queremos a consciência.
esse canal de comunicação limpo. Para encerrar, tem essa música do John Newton. O John Newton, ele é de 1725. Nasceu em 1725, morreu em 1807. John Newton começou a vida dele como marinheiro. Nessa época, 1750, o que havia de assim, interessante era navegar. Você montar num navio e ir para cá, para lá, para o mundo inteiro. Você começava como marujo e podia terminar como capitão. Mas essa era a trajetória de profissional da época. Você quer ser um profissional? Começa por ali e depois você sobe. Ok, então foi assim que ele fez. Só que nessa época, o chamado eu vou lembrar agora, daqui a pouco. Eles buscavam escravo na África, os navios ingleses e outros países também, faziam transporte de escravos da África para a América. Aí, qualquer parte da América, América do Sul, América do Norte, trazendo escravos. E ele entrou nessa. Até foi feito escravo uma época, por alguns anos ele foi feito escravo na África. E um dia, num determinado momento da sua vida, muitos anos depois, ele despertou para a nova realidade. E ele se desligou dessa atividade completamente, absolutamente, se ligou à atividade religiosa e começou a trabalhar no combate ao tráfico de escravos. Combater tráfico de escravos. E ele trabalhou muitos anos nisso. Em 1807, foi proibido o tráfico de escravos no Império Britânico. Que eles tinham a maior frota de navio, podiam fazer o maior transporte de escravos, isso foi tudo proibido. Deixou de ser uma fonte de receita. Meses antes de ele desencarnar. Ele desencarnou também no ano 1807, meses antes de desencarnar. Então, ele pôde saber que parte do trabalho dele e de muitos outros trouxe um fruto, trouxe um resultado, 1807. E ele fez algumas músicas, alguns hinos. Um dos hinos que ele fez ficou conhecido no mundo todo, nas igrejas anglicanas, as igrejas da América do Norte, é muito tocada. Essa música é tocada em muitas igrejas. Então a melodia transmite um sentimento profundo de transformação interior, de mudança, da pessoa que agradece a Deus porque conseguiu uma transformação. E eu fiz essa letra inspirada na história do John Newton. E a melodia é assim. O amor que eu senti me despertou, me fez voltar a viver. Eu que estava tão perdido, me encontrei. Era um cego, mas descobri a luz.
um trecho dos ensinamentos de Jesus, ele usa essa expressão, despertai vós que dormis, porque muitos de nós ainda dormimos. Nós não despertamos para a nossa realidade, a realidade que somos um espírito. E essa é a luz que nós buscamos. A luz. Nós, pelo fato de frequentarmos o centro espírita, de estudarmos a doutrina espírita, guardamos conosco a noção clara de que somos espírito. Isso não há dúvida. Mas temos que lembrar que somos espíritos de manhã, de tarde e de noite, e enquanto dormimos também. Faz sentido? Porque é esse espírito que precisa evoluir, precisa se desfazer das suas imperfeições. Imperfeições necessárias, imperfeições que fizeram parte de um passado, fizeram parte de uma trajetória, e foi inútil, e foi útil, e foi necessária. Mas hoje, diante dos desafios que temos pela frente, diante das possibilidades de habitar um mundo de regeneração, ir para mundos felizes, nós já estamos completando a nossa trajetória de mundos de expiações e provas. Nós já podemos terminar de retirar de nós aquelas imperfeições que não fazem parte do campo, do mundo, das vibrações do amor. Então nós temos que descobrir a luz. Nós temos que sair da cegueira. Nós temos que despertar. E o despertar, fundamentado na doutrina espírita, é a fonte mais segura que alguém poderia encontrar hoje no planeta Terra para ter consigo, ter os referenciais para você se conduzir. Se você dirige um avião, está lá no alto, um avião pequeno, você não tem toda a instrumentação que precisa. Qual é o seu referencial? São as cidades. E como você sabe que está em cima de uma cidade, você tem um instrumento lá do avião que diz, essa aqui é a rádio tal, eu estou sintonizando a rádio tal. Você sabe que você está na cidade tal. E assim você passando de uma cidade para outra, você sabe. Então, seu referencial é uma cidade, é uma montanha, é um lago, é isso, é uma ferrovia. Você está vendo, pelo mapa, você está vendo, eu estou indo na direção certa. Aí você chega. Bússola, tem isso e aquilo, é os referenciais. Para a nossa vida, nosso referencial é a doutrina espírita. É o fato de que somos espírito. É o fato de que nós precisamos evoluir e que essas imperfeições só faz mal para nós. Hoje. Antes não, agora sim. E por que então não nos desfazermos dela? Lenta, gradualmente, constantemente, é só o que interessa. Nós não vamos caminhar rápido, nós vamos caminhar lentamente. Faz sentido? Então, eu que estava tão perdido, me encontrei. Era um cego, mas descobri a luz. Bom domingo para todos. Que o amor de Deus envolva todos. Tenha um bom retorno para casa, um almoço tranquilo com a família. Meditem e reflitam sobre o amor. E que Deus esteja com vocês sempre. Muito obrigado. Tem chorante, já tem gente emocionada e assim, muito obrigada mesmo, porque suas palavras, a música, a reflexão faz toda a diferença na nossa vida. Que a gente possa mesmo refletir e lembrar de tudo isso aí no nosso dia a dia. Eu também. Todos nós. Obrigado.
Então, vamos aqui para os nossos... fala um número para nós, Luiz, por favor. Até o 44. 25. 25. 25. Depois já vem contar para nós. E aí, tem aqui alguns livrinhos, que é uma iniciação do Espiritismo. Quem quiser levar para casa, está aqui, tá? E também tem algumas instruções, um roteiro do Evangelho no Lar. Para quem não faz ainda, a gente indica, porque faz toda a diferença aí na nossa vida, pegar um dia na semana e seguir esse roteiro. É muito importante para a vibração da família, é muito importante para as crianças, traz outra luz e outro caminho para as nossas vidas. Mesmo que você faça sozinho, mas faça. Porque você coloca lá a sua água para fluir, coloca seu evangelho e vai vendo quanta diferença vai fazer na sua vida. Como você vai se fortalecer e encontrar esse caminho aí que o Zé Luiz veio falar, que está tudo na nossa mão e muitas vezes a gente questiona, por que eu não estou fazendo isso? Né? Então, vamos aproveitar com o culto ou com o estudo, quem quiser participar. A gente tem um estudo na quarta-feira, online, acessando lá o YouTube e o Facebook, né, Flávio? Também a gente tem aprendido muito e a gente tem refletido de uma forma leve. Tem muita gente que estuda muito, né, Zé, Flavinho, Roberto, e a gente está aprendendo. Então, venha fazer parte com a gente também. Para quem quiser trabalhar, na terça-feira, 14h, o pessoal já está aqui para começar a desenvolver a sopa que é entregue após as 18. Então, quem quiser ajudar na confecção às 14, já a porta está aberta. E quem quiser ajudar na entrega após as 18, tem espaço também. A casa precisa de trabalhador. E com o trabalho, a gente vai evoluindo e a gente vai tendo essa clareza da ideia e do quanto a gente precisa fazer essa mudança em nós. E com a qualidade, com tudo isso que a casa oferece, isso vai ficando muito mais simples para a gente. Então, está tudo aí na nossa mão, né? Mas se vocês quiserem ajudar a casa e já levar uma comidinha para casa, ajudar a casa aqui, e precisa de arrecadação também, porque a gente tem aluguel, água, não tem tanta manutenção para fazer. Então, a gente tem torta, tem lasanha, é só vocês chamarem aí o Flavinho, o Fábio, que está aqui. A gente tem maquininha de cartão, tudo para facilitar para vocês. E para as mulheres também, na hora que já chega em casa, e para os homens que cozinham, já está com a sua comidinha pronta aí. Certo? Mais algum recado? Tem o brechó da Cláudia, também quem quiser ajudar. O brechó da casa. Mas a Cláudia está sozinha e está precisando de ajuda, né, Cláudia? Tem ajudante? Mas está sempre bem-vindo, mas... Então bom. É isso aí. Né? E aí tem peças legais, quem quiser adquirir também, divulgar para os amigos, isso aí também é importante. Tá aqui o telefone. Organização. Organização, sabe? Isso mesmo. Isso faz a diferença para a vida. Eu sou prova disso, porque se meus filhos estão onde estão e são o que são, também graças à evangelização. Então, quem tiver criança, ou também se não for criança, quiser vir, né, Flavinho? A partir das 9h20 aí no sábado, a casa também está aberta. O pessoal tem estudado, tem trazido uma didática legal todos os ensinamentos. Então, gente, está tudo aí na nossa mão, né? Então, aproveita. E vamos mais uma vez só agradecer e vamos para a segunda parte aí do nosso trabalho.